Boa noite de quinta-feira, hoje é 23 de dezembro de 2021. Seja bem-vindo a mais um Zecast, podcast feito por mim, José Vitor Rocha, onde trago curiosidades, fatos da história e reflexões sobre assuntos pertinentes da nossa vida. 23 de dezembro é dia do vizinho. A data homenageia as pessoas que compartilham uma mesma rua, o mesmo prédio ou o mesmo bairro, sendo um momento importante para nos lembrarmos de cultivar uma boa relação com nossos vizinhos. 23 de dezembro na história. Em 1822, faleceu aos 83 anos o primeiro santo brasileiro canonizado, o Frei Galvão, nascido em 10 de maio de 1739. Em 1834, faleceu aos 68 anos Thomas Malthus, demógrafo e economista britânico, nascido em 15 de fevereiro de 1766. Em 1964, nasceu o cantor, compositor e músico estadunidense Eddie Vedder, integrante da banda Pearl Jam, que está de aniversário hoje, completando 57 anos. Em 1986, o avião experimental de nome Voyager pousou em uma base aérea na Califórnia, após efetuar pela primeira vez na história uma volta ao redor do planeta, sem escala ou reabastecimento. E em 1990 foi realizado um referendo na Eslovênia sobre a independência da Iugoslávia. Na ocasião, 88% dos eleitores foram favoráveis à independência. Esses foram então os destaques do dia 23 de dezembro e vou falar no podcast sobre as relações entre o mundo real e o mundo virtual, buscando resgatar formatos antigos do Zecast, onde eu faço uma reflexão sobre conceitos que se relacionam de alguma maneira, com algumas diferenças e algumas similaridades. E da última vez que eu acabei postando o Zecast, eu acabei demorando um pouco mais para publicar um novo, porque eu estava testando alguns temas e acabaram não dando certo, até eu chegar essa questão das relações entre o mundo real e o mundo virtual, que é um assunto que está muito em voga atualmente, especialmente nessa questão do metaverso, que é algo muito complexo que eu não vou abordar aqui nesse podcast, mas que de certa forma traz um gancho para eu trazer essa abordagem mais ampla entre essas interações e relações entre o mundo real e o mundo virtual. Então, para começar a nossa reflexão, vou falar então sobre a etimologia dessas duas palavras, da palavra real e da palavra virtual. A palavra real vem do latim realis, que significa algo verdadeiro, coisa material, objeto, ou seja, algo que é palpável, algo que é concreto e que a gente possui um acesso físico. A palavra virtual também vem do latim, do termo virtualis, cujo radical virtus significa força corporal, potência ou também virtude. Ou seja, virtual é algo que existe apenas em potência e que poderá vir a ser algo real, algo de fato palpável, concreto e que a gente possa obter algum acesso físico. Em outras palavras, real e virtual são conceitos diferentes que se relacionam, mas que não necessariamente são conceitos opostos. E aí eu quero te provocar aqui ao longo desse podcast para a gente fazer essa reflexão junto, para tentar chegar pelo menos num caminho de resposta da seguinte pergunta: será que o mundo virtual é paralelo ao mundo real ou é só uma dimensão ou expansão do mundo real? E aqui entendendo o conceito de paralelo como sendo algo oposto, ou seja, imaginando como se fossem duas retas que não se cruzam, duas linhas retas que não se cruzam, ou apenas é um reflexo, uma dimensão, uma expansão desse mundo real. E para ajudar a refletir sobre essa pergunta, então eu vou trazer alguns dos principais tópicos que eu pude observar ao ler e ao pesquisar os conteúdos para fazer esse podcast. Então a primeira coisa que eu quero destacar é com relação aos limites espaço-territoriais presentes tanto no mundo real quanto no mundo virtual, que é algo que me chamou a atenção num texto que eu vou deixar depois na descrição para quem quiser ler. É um texto bem interessante, para quem quiser se aprofundar nessa análise, onde o autor destaca que, ao contrário do que acontece no mundo real, onde a gente tem
esses limites espaço-territoriais mais demarcados, mais nítidos. Então, eu moro em tal lugar, eu trabalho em tal lugar, frequento tais lugares, determinadas pessoas moram, trabalham, frequentam tais lugares, usufruem de diversos espaços territoriais, e no mundo virtual essas fronteiras acabam se quebrando, porque a gente pode interagir, pode consumir conteúdos dos mais diversos lugares do planeta e pessoas também de diversos lugares do planeta, e esses limites espaços territoriais acabam não sendo nítidos e acabam sendo quebrados. E sobre esse ponto, me chamou a atenção nesse texto uma questão que o autor destaca ali desse processo, onde quando a gente se conecta com o mundo virtual, a gente primeiro está ali relacionado a um território, e aí quando entra em contato com esse mundo virtual, se desvincula do território, fazendo um processo de desterritorialização, para depois, nesse mundo virtual, buscar por coisas que tenham a ver com o que a gente gosta, com essa sensação de pertencimento, e acaba realizando uma reterritorialização. Ou seja, que nessa dinâmica de conexão entre mundo real e mundo virtual, acaba não sendo de uma maneira linear, mas de uma maneira cíclica, porque a gente acaba voltando para o mesmo objetivo do mundo real, que é buscar o que a gente gosta e ter essa sensação de pertencimento e essa busca pelo reconhecimento. Porque é natural que quando a gente interaja no mundo virtual, a gente às vezes, por exemplo, numa rede social, a gente busque ali uma curtida, um comentário, ou espere que isso aconteça, e pode acabar aí tendo experiências de isolamento ou de não isolamento. Tudo vai depender dessa interatividade que a gente vai estar realizando nesse mundo virtual. Então muitas vezes a gente está só ali realmente isolados, né, pesquisando somente coisas que a gente gosta, não interage com conteúdos diferentes, não interage às vezes com outras pessoas, com outras formas de conteúdo, e acaba se isolando. E em outras ocasiões a gente busca por essas aldeias virtuais, ou às vezes interage com algum amigo, enfim, com alguma pessoa conhecida por um aplicativo de mensagens, enfim, e aí acaba não sendo mais tão isolado, né? E o autor destaca muito nessa questão, né, de que não necessariamente no mundo virtual há esse isolamento, mas que há uma interatividade que ela é mediada por máquinas. E por isso que ela é diferente da interação do mundo real. Porque ao contrário do real, onde tu tem ali uma interação simultânea, quase que simultânea, uma resposta rápida. Então tu tá ali conversando com uma pessoa, e aí tu tá observando o que ela tá falando, já tá pensando na resposta, daí ela termina de falar, ou às vezes até antes de ela terminar de falar, tu já emenda a tua resposta, ou acaba ali progredindo o papo para um outro sentido. Ao contrário que no virtual não, no virtual tu tem essa espera. Tu manda uma mensagem para uma pessoa e espera ela responder. E ela vai responder quando ela puder ou quando ela desejar responder. Não vai ter essa dinamicidade da resposta. A resposta vai ser mais lenta, ela vai ter um atraso, né? Gerado por até esse processo, né? Quando ele é virtual, de tu transmitir, criar a mensagem, transmitir a mensagem e a outra pessoa receber a mensagem, ele é mais longo, ele é mais travado um pouco do que acontece no mundo real. Claro, isso dependendo das condições tecnológicas, né, que essas pessoas vão estar tendo acesso durante a sua interação. E esse atraso na resposta a gente pode perceber em questões mais profissionais, de trabalho, e também no meu caso eu posso citar aqui a experiência que eu tive, né, com o ensino remoto durante a pandemia, principalmente na questão do trabalho em grupo, né, onde ali tu tá reunido numa sala só com os teus colegas do grupo, e aí às vezes, né, acaba tendo uma inibição de abrir a câmera ou de abrir o microfone, e tu acaba interagindo ali só por mensagens, esperando uma resposta, essa resposta não vem, às vezes tu tem uma ideia e fica assim com medo de as pessoas não saberem interpretar a tua ideia, acharem que aquela ideia não é válida, e aí às vezes tu tá, como tem esse atraso, né, esse delay nessa transmissão e nessa recepção da mensagem, quando uma pessoa tá falando, aí às vezes tu sente necessidade de falar e aí acaba tu fica com medo às vezes de falar alguma coisa e interromper, e isso acaba gerando esse atraso natural, né? E torna essa comunicação menos dinâmica. E claro, né, falando aqui nessa questão de mundo virtual e mundo real e dessas interações, a gente não pode esquecer que tanto no virtual como no real é possível perceber a nossa necessidade enquanto ser humano de buscar o nosso espaço e essa vulnerabilidade. E aí é que está muito do perigo que pode acontecer quando a gente está lidando com o mundo virtual, de achar que no mundo virtual a gente pode ir muito mais do que no mundo real.
E que coisas que não são bem aceitas no mundo real podem ser aceitas no mundo virtual. Nem sempre, né? Porque aí a gente pode, se a gente abre esse precedente, a gente pode acabar tolerando certas atitudes que não podem ser toleradas no mundo virtual, né? Então, a gente percebe que muitas vezes em comentários de postagens em redes sociais, as pessoas colocam ali palavras às vezes, de ódio que não teriam coragem de falar fisicamente. E aí a pergunta, né? Se tu acha que é indevido tu falar pessoalmente, por que falar no comentário? Porque no comentário existe. Não é algo palpável, a pessoa não ouviu tu falando, mas ela leu ali. E ela imaginou tu falando para ela. A pessoa que tu xingou ali, ela vai ter acesso. Então, se tu não quer xingar pessoalmente, então não xinga virtualmente também. Porque de certa forma também é uma abordagem pessoal. Por mais que tu esteja fazendo aquilo com uma máquina, é uma abordagem pessoal, né? Uma pessoa que está por trás dessa máquina. Em outras palavras, também há regras no mundo virtual, não há apenas regras no mundo real. Ou pelo menos na teoria deveria haver, né? Essas regras bem estabelecidas e bem pautadas. E agora aqui caminhando para o final, eu quero destacar aqui uma pincelada aqui do conteúdo do vídeo do filósofo Pondé, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, para quem quiser assistir e se aprofundar mais nesse debate entre real e virtual, que é a questão de que há uma exposição muito alta de dados no mundo virtual e que se a gente não tomar cuidado, a gente tem a nossa privacidade colocada em risco, né? A gente não pode cair na ilusão de achar que porque está no mundo virtual não vai ser visível, que vai ter uma camada de proteção. Na verdade, praticamente tudo que a gente faz no mundo virtual está sendo observado. E isso ele fala ali principalmente de uma questão onde ele até destaca uma frase que é: você não mente ao buscador. Que ele fala de que muitas vezes empresas, enfim, fazem pesquisas com base no que é buscado em navegadores, e a partir dessas buscas em navegadores, elas pautam muito do que eles imaginam ser as necessidades das pessoas. E aí acabam oferecendo esses produtos que vão suprir essas necessidades. Então a gente deve tomar muito cuidado com o que vai expor no mundo virtual, né? Se a gente expor tudo, a gente vai perder a nossa privacidade. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Com esse último assunto abordado aqui, a gente pode chegar a uma conclusão de que tanto no mundo real como no mundo virtual existem limites. E a gente deve ter muita atenção com esses limites. Até onde vai as nossas atitudes, as nossas ações nessas relações entre o mundo real e o mundo virtual. Isto é, eu sou da opinião que a gente não pode negar essas interações entre o mundo real e o mundo virtual. Apenas ficar atento até que ponto esse limite é saudável para nós e para as outras pessoas, para a sociedade como um todo. Então, espero ter te convidado aí a refletir, ter te provocado a pensar sobre as relações e as interações entre o mundo real e o mundo virtual. Retomando a pergunta que eu fiz lá no início da reflexão, te convido então a pensar qual é a tua opinião sobre essa pergunta. Será que o mundo virtual é paralelo ao mundo real ou é apenas uma dimensão, uma expansão do mundo real? Então, com essa reflexão, eu vou me despedindo por aqui. Então, muito obrigado. Este foi mais um Zecast. Um grande abraço e valeu.